Manas que Viajam, um videocast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias. Juntas, vamos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem! Eu sou Nath Barbosa, sou nômade, moro vivendo pelo mundo e o meu último destino foi a Colômbia. Eu gosto sempre de trazer mulheres com as quais eu me conecto aqui no Manas que Viajam e a convidada de hoje, claro, é uma delas. Liz, seja bem-vinda. Estou aqui, então, no fundinho de parede, um pouco laranja, com um quadro. Tem um armário com copos, que eu não sei como é que chama, um girassol, eu amo girassol. Eu tenho pele branca, olhos castanhos, cabelo preto, estou de trancinha, duas trancinhas. A Liz tem pele branca também, olhos castanhos, né? Uhum. Cabelo loiro. Está com um fundo de casa, com paredes claras, brancas, Claro, uma e janela. tem plantinha lá também, tá dando para ver minhas plantinhas? Deixa eu ver. Tá, tem umas plantinhas vermelhas. E eu tô de frente para mim, essa rua é super histórica, né? Brno é uma cidade muito antiga. Fala um pouco de você e, com destaque, gostaria que você contasse pra gente qual é um dos principais valores de vida para você. Primeiro, muito obrigada por estar aqui com você, Nath linda. Essa Que nossa prazer. jornada de algum tempo aí, muito bom estar aqui com você, sou a Liz. E falar em mudanças, em lugares, em valores, é tudo que flui de mim. A minha vida é toda essa mesmo. Mas, Isso. especialmente agora, assim, o que é o maior valor para mim? O maior valor que eu busco é onde eu posso ter liberdade. E muitas vezes as pessoas confundem liberdade com segurança. Ah, se você é livre, você tem que correr risco, muito risco, não ter segurança e ser livre. Né? Então, assim, eu tenho este valor para mim como um valor muito importante, ser livre com segurança. E é por isso que eu estou na Europa hoje. Minha última parada até agora, estou na República Tcheca. Ai, Acabei de chegar, fresquinha aqui na maravilhosa. República Tcheca. Adorei isso, da liberdade com segurança. E a gente não precisa pegar valores separados, a gente pode juntar valores em um só e criar o que a gente quer pra gente, né? Exatamente. O problema é que quando a gente pega uma ideia do outro e acha que aquela ideia é para a nossa vida e para a nossa história, e isso dá um choque enorme, a gente não consegue se realizar e se acha que é a Sim. última do rolê, que a gente não consegue Sim. chegar em lugar nenhum porque a gente não está igual todo mundo está. E que legal quando a gente não está, não é? Porque essa Sim. questão da gente ser diferente, fazer diferente, gente, é isso, essa multiforme do universo, cada um sendo de um jeito, criar a sua maneira, cada um fazendo o que gosta. Isso é liberdade para mim, sabe, Nath? Então, Sim. assim, é por aí. Perfeito. Me fala uma coisa, a sua jornada, ela é enorme, te admiro muito, muita experiência. Se deixar, a gente vai ficar aqui 4 horas. Eu sei que você tem muita coisa para compartilhar. Você lembra qual foi a sua primeira viagem sozinha na vida? Olha, deixa eu te falar, demorou tanto, mas esse dia chegou, foi. Foi um momento onde eu descobri, porque, na verdade, a gente vai se tornando mãe e os filhos vão se tornando filhos, né? Na educação, na criação, porque nenhum de nós estamos pronto para nenhuma das duas posições, a gente vai se tornando dia a dia. E foi um tempo, assim, que eu sempre tive um tempo exclusivo com os meus filhos. Eu sempre achei importante, eu tenho 3 filhos, né, hoje já estão todos casados, né, já estão cheios de netos, mas eu sempre achei importante eles terem o tempo deles, desde pequenos, o tempo exclusivo. E eu penso muito que a questão da ética, a questão, assim, fazer sentido aquilo que eu penso com o que eu falo, sabe? Você está conectada com isso e o que você faz. Então, eu lembro que eu estava chegando dos Estados Unidos com eles pequenos ainda, e eu estava muito cansada na educação, na criação dos meninos ainda pequenos, e foi minha primeira viagem sozinha, quando eu chamei e falei com eles. Falei assim, olha, mamãe está cansada, eu preciso de um tempo. Aí eu tive um tempo só para mim, foi quando nós tínhamos acabado de chegar no Brasil, e eu fui para Cabo Frio. E lá em Cabo Frio eu li um livro que me chamou muita atenção, que eu indico aí para as manas que viajam, as manas que estão aí com você. Muito legal, é O Presente do Mar.
o presidente do MAI, ele trouxe assim, ele trouxe essa ideia de como que é importante você ter um tempo para você. Então, quando eu fiz esse movimento com eles ainda pequenos, para mim foi muito libertador. Mas eu ainda acho que eu demorei muito para fazer esse movimento. Acho que a gente tem feito por muito tempo. A gente sempre acha, né? A gente sempre tem um problema com os nossos tempos. Ou me deixei para fazer tarde demais, a gente nunca aceita. Ai, meu Deus. Aí mas está tudo certo, Claro. Tudo acontece, a gente é que é ansioso para que as coisas aconteçam, mas tudo acontece no tempo certo, e eu fui para Cabo Frio, foi onde eu fiquei 3 dias só para mim. 3 dias só para mim. Eu não acreditava, eu achava assim, eu escutava, mãe, qualquer menino gritava, eu olhava, será que loucura! Eu esqueci o menino em algum lugar, meu Deus, cadê o que? Onde que eles estão? Aquela coisa que tudo que você faz no automático fica ali te lembrando, né? Nossa! Exato. Então, assim, mas aí depois eu tenho outras histórias que eu fui me envolvendo com outro estilo de vida, mas sempre viajando muito, né? Sempre na estrada da vida, sempre viajando. Ai, que maravilhosa! O que te motiva? É claro que cada viagem tem uma motivação, ou não sei, mas assim, tem algo em comum de todas as viagens que você fez que te motivou? Alguma razão, alguma vontade? Tem sempre, é a mesma motivação. Quando eu vou para algum lugar, o maior desejo que eu tenho é estar descobrindo, assim, coisas da natureza que eu ainda não tinha olhado, que eu não tinha observado. Então, assim, as minhas escolhas para viagens, elas são sempre conectadas com a natureza. Com muita água, cachoeira, mar, rede, balanço, o que for que me deixa assim, sabe, parada, estonteada, olhando para aquele céu maravilhoso, pôr do sol. Isso é a minha paixão, essa é a minha paixão. Então, a minha motivação é essa, né? Recentemente eu fiz uma viagem a mais recente agora foi na Croácia. E foi maravilhosa essa viagem. Eu falei, gente, eu descobri que uma coisa, porque eu amo a natureza, mas na areia, pisar na areia demais, aquela meleca de tanto de areia, depois me cansa com sal, aí eu canso muito rápido. Uhum. Aí eu encontrei na Croácia uma praia, as praias, né, da Croácia. Elas não têm pouquíssimas com areia, a maioria é pedra, são aquelas pedras lisinhas que você calça uma hora chuva. Você pode pisar. Meu Deus, eu não acreditei que eu tinha uma até massageia, né? Até pode ser uma massagem. Sim, é tratamento. Muitas pessoas deitam nas pedras ali na Croácia para tratamento mesmo de coluna, vários tratamentos. E é maravilhoso. Que legal. Aquela água transparente, aquela coisa maravilhosa, né? Ai, eu quero ir. A minha motivação é a natureza, gente. É isso que me motiva. Que me massa. tira do lugar. Me tira do lugar que eu tô. E aí, como que você se organiza, assim? Tem alguma coisa que você faz? Se você é mais de planejamento, se você deixa fluir, tem alguma coisa que você faz para organizar as suas viagens? Olha, Nath, com o tempo você vai ganhando uma certa expertise na vida, porque você vai ganhando uma maturidade em que você começa a olhar a vida por outra ótica. Lá atrás, nos meus 20 anos, né, quando eu casei muito nova, então assim, era, vamos embora, auê, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá. Então foi muito assim. Hoje, como eu sou carreira solo, né, eu sozinha, meus filhos estão casados, como eu já falei, já tenho meus netinhos, e então, assim, eu sou divorciada, então hoje eu tenho um estilo de vida que é assim, eu tenho que planejar assim, e eu estou amando esse negócio de planejamento, eu estou achando muito legal. Por exemplo, essa última viagem, não vou falar mais dela, porque é o que aconteceu agora, na semana retrasada. Claro. Então, assim, lá da Croácia, todo o levantamento, todas as despesas, como é que ia ser, tudo muito bem, assim, planejado, e tudo aconteceu conforme foi planejado. Ai, que tudo. Eu ponho um valor e ponho assim, olha, acabou milho, acabou pipoca, não tem mais, né? Então, esse aqui é para fazer auê, tem tudo separado. O tempo, administração do tempo, administração financeira, né? Então, assim, tudo bem, procurando organizar o tempo que eu vou estar só, o tempo que eu vou estar em família, o tempo que eu vou estar com quem que eu estou viajando. Então, eu acho isso muito importante, a gente realmente, assim, se organizar, mas não se privar das surpresas. Não se privar dos momentos, assim, porque tem muitos momentos, claro, é que aqueles momentos, assim,
que são únicos e que não foram planejados, não foram pensados, e aconteceu e deu a cor maravilhosa para o passeio todo, que você nunca vai esquecer, não é? Sim. Então, é estar aberto às oportunidades, aberto para os que chegam, aberto para o que vai, ter esse movimento, sabe, de idas e vindas, de aceitar. Mas eu pensei que ia ter um dia, todos os dias ser sol, que choveu todos os dias. Uau, o que eu posso tirar nesses dias que eu já estou naquele lugar com chuva, né? Sim. Então, assim, acho que a primeira coisa, Nath, é se sentir, assim, muito grata, porque a gratidão para mim é exatamente assim, você está feliz com o suficiente para agora. Então, vive. Agora você estava pensando que ia tomar um vinho, mas tem a cerveja. Toma cerveja ou toma água gelada. E fica feliz contemplando o que você gosta. Não é? Então, assim, não deixar, porque a viagem ela tem muitos imprevistos, né? Então, não deixar que os imprevistos, eles possam roubar cenas que vão eternizar a sua vida. Claro. Abraça esses momentos. É a dica. Eu né? tô abraçando uma Nath mais planejadora. E engraçado que, assim, Liz, eu sempre fui muito de gostar de planejar por exemplo, montar estratégias para os meus clientes. E, para mim, eu fugia um pouco do planejamento, assim, bem feito. É uma coisa, assim, meio que eu faço, mas não faço completo. E aí, quando eu cheguei na Colômbia, eu voltei a essa dor porque eu percebi que eu não planejei bem o momento de estar aqui para o que eu queria fazer, que era ir para a praia. Porque quando eu cheguei, logo em seguida começou a temporada de chuva fortíssima no Caribe. E aí eu tive que lidar com essa frustração, assim, com esse imprevisto, mas que também tem aquela pontinha de culpa, tipo assim, é um imprevisto, mas eu poderia ter previsto. Mas você sabe, Nath, eu acho que nós perdemos muito pela questão da gente querer ter o controle. Quanto mais a gente quer ter o controle, como que a gente vai ter o controle se hoje vai ter o sol, vai se pôr no horário assim que a gente vai ver que vai estar lindo? Mas, falou que a previsão do tempo hoje ia ter um lindo pôr do sol. Mas aí de repente não é. Vai estar tudo nublado chovendo, não é? Então pode acontecer, que são coisas que fogem do controle humano. Tem muitas coisas, né, fenomenais que vão fugir do controle. Então, essa questão da gente agarrar com o controle na estrada, ela é muito ruim. Eu acho que a gente perde muito da viagem. A gente perde muita coisa, porque o tempo que você poderia estar desfrutando pessoas, situações, degustando maravilhosos pratos, vendo novas pessoas, transculturando, com culturas diferentes, olhando. Aí você tava, menino, assim, por que eu não pus aquela calça jeans? Eu tinha que ter colocado aquela calça, que aquela que ia ficar boa, olha, todo mundo tá usando, eu não tô. Aí você tá ali presa com coisas. Ai, total. Não é? Sim. Então, eu penso que tem menos controle do externo, porque nós precisamos controlar o interno. Já está ótimo. Se a gente conseguir fazer o controle interno, controlar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos desejos, se entender. Esse autocontrole que exige da gente o autoconhecimento, a partir do momento que você começa a fazer esse movimento interno, você começa a atrair coisas muito diferentes, né? Hoje eu estou no auge da minha história, vivendo exatamente assim a lei da atração. Você atrai aquilo que está no seu mundo interno. Hoje eu estou vivendo exatamente esse momento, de estar atraindo essa situação, já tem uns 2 anos para cá, e que eu me conecto muito mais agora comigo do que com fora, né? E isso está trazendo para mim leveza, muito mais tranquilidade para minha vida, minha própria companhia, você fica feliz de estar com você, estar ali, né, presente, sem ter controle do externo, que isso causa frustração, dor, feridas, tantos sentimentos que são levantados em nós, que vem assim, e que contraria tanta coisa linda que nós deixamos de viver e aproveitar por causa dessa contrariedade de não estar como queremos, né? Ouvindo você falar, me veio uma coisa, assim, uma pergunta. Você acha que impor limites também é liberdade? Sim, porque eu acredito que a liberdade não é o nosso destino final. Essa é até uma frase que a gente coloca ali, né, tem no meu perfil, essa questão do curso, né, o Grito de Liberdade. Eu tratei muito dessa questão, que a nossa vida,
o limite, ele é imprescindível. O limite é a segurança. Por isso eu falei no início da nossa conversa. Eu quero um lugar que eu possa ser livre, que a liberdade, para mim, é um valor muito forte, e que eu tenha segurança para ser livre. E a segurança impõe regras, limites. A gente acha que é viver na selva e ser livre, e voar como uma águia. Se você quer liberdade, você tem que gostar da segurança. A segurança te leva para um lugar tranquilo. Então, se está numa estrada perigosa, tem uma curva muito violenta, muito perigosa, se antecipa uma sinalização, você continua curtindo a sua viagem. Porque você sabe que tem uma curva perigosa, você vai tirar o pé do acelerador, você vai estar mais atenta para fazer essa curva e passar isso aí, e aí para frente é outro momento, e vem outras placas anunciando. Então, a estrada da vida é a nossa própria vida, é a nossa própria estrada, né? Então, as sinalizações não são para poder nos impedir, são para nos conscientizar de que a gente pode fazer com liberdade, mas sem precisar correr risco toda hora de grandes coisas, né? Para você, qual é uma das melhores maneiras de buscar a liberdade individual, ou o que é o sentido de liberdade para cada um? Mas no seu caso, né? No meu caso, foi o grito mesmo, né? Foi esse grito de liberdade que eu busquei muito tempo. Eu já nasci assim, eu cresci assim mesmo, querendo ser livre, sempre fui desapegada, sempre pronta para a próxima etapa. O circo pegou fogo aqui, eu quero já pensar o próximo onde vai ser montado, desde pequena, né? Eu sou uma pessoa que eu frustro pouco, porque eu estou sempre pronta para o novo, para os recomeços. Não tenho medo de recomeço, não tenho, né? Então, assim, em 36 anos de casado, eu mudei 38 vezes. De país, cidades, inclui tudo, bairros na mesma cidade, inclui tudo, assim. Eu acho que eu vou entrar para aquele Guinness lá, não vou? Devo entrar. Porque Devia! eu Não não é encontro possível ninguém que que tenha alguém que já mudou mais que você. Sim, aí isso tudo eu já passei com meus filhos, passo a passo, eles falam assim, mãe, mas as pessoas nem acreditam. Eu falei, meu, eu não posso fazer nada, mas é a real. É a Foi real. assim, muitos anos. Mas isso fez com que eu vivesse uma vida sem nenhum temor do recomeço. Né? Eu agora estou aqui, carreira solo, num país que eu acredito que eu não vou aprender esse idioma nunca, porque o pessoal que está aqui não aprende, fala que não aprende, que o tcheco é uma língua só para eles, porque não é possível ninguém aprender esse idioma, sabe? Mas, felizmente, aqui está dando para poder se virar bem no inglês, então, assim, dá para a gente conviver, né, e desfrutar dessa maravilha que está aqui. Mas, com tudo muito novo. Mas mesmo assim, cada dia eu vou desbravando, assim, eu fico, uau, consegui fazer isso, ai, que bom conseguir ir naquele lugar, consegui resolver isso, consegui fazer aquilo. Isso não tem Tem preço, medo. gente. Não precisa ter esse receio, sabe? Tem. Viver. Acho que deixa cada dia um dia, sem muita preocupação demais. Com um planejamento legal, mas sim ficar preocupada também com esse planejamento, que senão você vai viver para o planejamento e esquece de aproveitar. Tudo que exerce muito controle tira a gente do fluxo da vida, da leveza, tá? De ter uma vida leve, uma vida saudável, uma vida, assim, ininterrupta. Sabe, uma vida que flui, fluida, como um rio. Sem Isso. correntes. Nossa, nada correntando. E indo para frente, né? E Que a vida aqui, vai para frente. eu sempre seguindo, né? Sempre. É. Por mais que a gente dê voltas, Uhum. é um espiral que segue. É, Não é uma espiral que não é um círculo que fica ali no lugar, né? sim. Porque seguir em frente é a posição da vida. Você imagina a vida como um rio. O rio, a água corre para, a água não volta para trás, ela não corre para trás. Não tem água que volta. A água do rio está voltando para trás. Não, ela vai só para uma direção. Ela vai para Isso. frente, porque a vida vai para frente, né? Quando nós olhamos para trás, a gente está olhando para a morte. Se na frente é vida, atrás é morte, a dualidade de Jung, né? Que sempre traz as dualidades do ser. Então, nós olhando para trás, nós estamos olhando para a morte, para o fracasso. Uhum. Né? Então, quando eu olho lá para o meu planejamento não foi igual, eu estou presa ali em alguma questão, que só por causa daquilo estou perdendo, e a vida não para. Ela não para falar, ô, Nath, estou te esperando, ver o que você está a fim de fazer. Não, a vida vai. Ou você vai ficar ali parada mesmo. E qualquer dos dois você vai pagar, tá bom. A escolha é de cada um.
Você Sim. paga se ficar, você paga se fluir. Só escolher o que você quer. O que Não você é? quer? Sim, E tá tudo é certo. isso. É isso. Né? É isso. Ai, não, demais. Eu, nessa experiência, por exemplo, que eu citei de exemplo, da minha frustração, né, de pensar, Natália, de novo, você não pesquisou a época de chuva do lugar, e só foi, meu Deus do céu. E aí começou a me dar aquela coisa, que aquele vucu-vucu, e eu pensando assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E várias possibilidades, que a gente sempre tem várias possibilidades, né? Eu falei assim, quer saber? Chegou um dia, eu parei e fluiu. Aí eu falei assim, tá, o que que eu tenho então? Gente, eu tô num país novo, e ele é imenso. Por que que eu Uhum. só tenho que ir para cima na costa? Não, refiz a minha rota, e Ah, lindo. E vai dar exatamente. tempo de eu fazer outras coisas e depois subir para onde que eu quero ir, gente. É só uma questão de Pronto. esperar o momento certo também, né? Eu penso, Nath, que quando a gente sabe apreciar o aprendizado, e o aprendizado, ele tem um custo, né? São lições mais duras, mais difíceis, mas quando a gente vê e a gente aprende com elas, uau, como que a gente vai evoluir? E tudo que a gente para brigar com, a gente está interrompendo a vida. Tá? Brigar com o tempo. Sim. A vida tá, sabe, você está interrompendo o fluxo da vida, a vida está continuando. Você está interrompendo o fluxo da vida para você, né? O único prejudicado somos nós quando paramos para poder brigar. Para brigar com a gente mesmo, culpar a gente mesmo, ou culpar o outro. É, meu convite é sempre assim, sabe? Ter uma jornada mais leve, sabe? Porque a gente pode fazer essa jornada mais leve. Claro. Com E escolhas. nas passagens que você tem, tem alguma coisa que você gosta mais de deixar? Porque a gente deixa coisas por onde a gente passa, eu acredito, né? Uhum. E como que é isso para você? O que você mais gosta de deixar por onde você passa? Olha, eu vou te falar, o que eu mais gosto de deixar, e é o que tem ficado em algumas pessoas, é realmente assim, o meu estilo de vida, sabe? Simples, alimentação saudável, sabe? E muitas histórias, muitas andanças, e sempre ter roda de mulheres para conversar, compartilhar. E eu acho legal que em toda a minha vida sempre houveram bons testemunhos de pessoas que mudaram o hábito alimentar depois da convivência comigo. Então é algo que eu sempre deixo, porque são comentários que eu escuto das pessoas, né? São pessoas que chegam para mim e falam, desde aquela época que você me falou que eu comprava 4 litros de óleo na minha casa, para 4 pessoas, 4 litros de óleo por mês. Eu passei a usar uma, e era mais que suficiente, e como que eu estava acabando com a saúde dos meus filhos, eu nunca posso esquecer. Nunca posso esquecer. Um é o óleo. O outro é a maneira de alimentação mais saudável, comer mais alimentação raiz, sair dos processados, né, do supermercado. Uhum, Então, uhum. assim, eu acho isso tão legal. Eu agora estava ali fazendo a minha comida, eu falei assim, nossa, gente, que legal, né? É poder realmente, assim, comer coisas boas, saudáveis. A minha casa tem poucas embalagens, né? E tem muito lixo orgânico. Então, assim, eu evito de comprar, eu acho muito desnecessário muitas coisas, mas isso aí são coisas minhas, pessoais, ao longo da minha história, que a gente vai mudando algumas coisas, e eu acho que Uhum. graças a Deus eu tenho, hoje, tô mais assim buscando mais a consciência mais do coletivo, sabe? E minha filha tem me ajudado muito, me empurrado muito nessa questão do coletivo, a Lorena, que ela é bem conectada com essa questão, né? E muitas questões assim também do legado, do que eu posso deixar para a próxima geração. Eu gosto de fazer as coisas com propósito e com leveza, né? Porque o propósito pelo qual eu existo é exercer as habilidades, os talentos que me foi dado, né? Pelo Criador. Então, aí eu procuro aplicar para que isso possa ser aproveitado por onde eu passar e Onde deixar. você estiver. Isso. Essa é a Que minha linda, missão. que Essa é a minha linda. missão. Yeah. É essa aí. Tem algum conselho ou dica que você daria, principalmente para as manas que têm medo do novo? Pois é, vocês estão diante de um ser humaninho
que realmente ama o novo, ama desconstruir, fazer coisa nova, casa nova, deixo tudo para trás, dou. Agora que eu estou tentando administrar, mas sempre nessas 38 Às vezes vezes. tem até que frear, né? Não, calma, calma, calma. Dessas 38 vezes eu doei muito, 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 sabe? E agora nessa minha saída do Brasil já foi mais assim, ó, doei só a metade. A outra metade eu administrei. Eu estou aqui. Então, assim, gente, chegar aqui e eu estou com a casinha bem minimalista, né? Eu estou amando. Então, assim, e foi assim todas as nossas mudanças. O que eu posso falar é o seguinte: não é fácil, né? Os recomeços, eles não são fáceis, porque exige esforço, sim, sabe? Mas são escolhas que a gente vai fazendo. E toda vez que a gente sai do lugar que a gente já está, isso aí já é algo muito maravilhoso, né? Não ter medo disso, porque você dá um passo e já não está mais no mesmo lugar. E eu sempre penso na pior hipótese para cada situação. Sempre falei isso para os meus filhos. Se isso, essa minha escolha, essa minha decisão não leva à minha morte e à morte do outro, eu não vou ser presa por causa disso e nem o outro por causa da minha ação, eu não estou infringindo na vida das pessoas, pode as pessoas não simpatizar e não agradar, porque cada um vai Sim. gostar de um estilo de pessoa, não é, tá tudo ok. Mas a partir daquele momento que você realmente se deixa, sabe, viver do jeito que você dá conta de viver, fazendo as coisas que você dá conta de fazer, sem preocupar demais com o que o outro está pensando, mas sem prejudicar o coletivo, sem te prejudicar principalmente você e a sua vida e a sua história, porque se você se ama muito, é impossível você não amar o outro. Se você cuida muito bem de você, Incluindo junto ali, ó. eu acho impossível você não cuidar bem do outro, sabe? Sim. Então, eu penso que essa conexão pessoal, interna, ela vai refletir e vai ampliar na vida do outro, de forma positiva, vai ter um impacto positivo. Então, se a minha escolha não está levando impacto negativo para a minha vida e nem para o coletivo, opa, medo de quê? Está tudo bem. E pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim. E se der, não for legal, houve aprendizado, crescimento, que nós estamos aqui para isso. A gente está aqui para isso, não é? A gente está aqui Sim. para evoluir. Eu acredito, Nath, que nós somos um espírito que estamos nesse corpo aqui, temporariamente, né? Para poder viver essa fantástica história aí da vida, né? E ajudando uns aos outros, trocando as habilidades. Você tem uma, eu tenho outro, cada um tem, a gente vai trocando, evoluindo e crescendo. E se a gente não se permite a isso, aí nós realmente não estamos cumprindo a nossa missão na Terra, o propósito de vir para crescer e evoluir. Sim, eu também acredito muito nisso. Maravilhosa. Bom, mas ouvindo você falar, eu lembrei de um episódio da primeira temporada, de uma das minhas convidadas da primeira temporada, foi a Jenny. E ela citou uma frase, assim, que eu não vou lembrar de exatamente como é, mas eu vou deixar o episódio dela aí, para quem quiser assistir, que fala sobre quando você sai do lugar que você está, sempre pode ser melhor. Uhum. E eu achei isso muito lindo, assim, porque até pra gente que já vive uma liberdade diferente de muita gente. E dar um passo e não estar no mesmo lugar, é literal. É Literal. literal. Coisa Olha assim, aqui. ó. É isso aqui, ó. Não é grandioso, não, gente. Uhum. Ontem eu visitei Tipo. uma tcheca, sabe, casada com um inglês. Ela ofereceu para mim, ela é amiga da Lorena, aí ela ofereceu um brunch. Aí nós fomos lá, ela mora num vilarejo, um lugar mais assim maravilhoso, né? Aí eu estava lá e tudo. Aí a gente estava falando sobre as constelações, que ela quer constelar e tal. Aí eu estava falando com ela sobre essa questão, você dá um passo e não está mais no mesmo lugar. Eu falei assim, olha, eu estou aqui dentro da sua casa. Olha aqui, eu estou dentro da sua casa, eu estava indo embora, né? Eu estou aqui dentro da sua casa. Agora você viu aqui, olha, 1, 2 e um passo, eu não estou dentro da sua casa, eu estou no mundo. Aí ela falou, oh my God, eu nunca vi isso antes. Falei assim, pois é, menina, Olha é só. isso. Olha Fluindo só. nossa conversa, é um passo, você já não está, você está dentro de uma casa, né? Estava dentro da casa dela, e outro passo, todo mundo. Eu já podia estar agora em outro país, depois que eu Sim. sair da casa dela. Mas é só um passo, e você já não está mais no mesmo lugar.
E eu Sim. posso deixar aqui uma fala também do Milton Nascimento, que eu gosto demais. Ai, amo. É, ele tem uma música que ele fala, e isso aí está no nosso curso lá do Co-Desenvolvimento também. Eu sou maior do que era antes e sou melhor do que era ontem. Ah, Nossa vida tem que ser assim, ó, cada dia melhor. Cada dia. É levantar e falar, não, peraí, hoje eu tenho que ser melhor que ontem. é Ontem eu isso. consegui, não, eu venci essa etapa, agora a próxima, qual que é? Então, quando a gente já levanta com essa disposição de querer ser melhor do que foi ontem, é maravilhoso, né? Você ganha uma Sim. força para a vida. Você vai dividir, porque o que nos enfraquece são quando nós arrumamos desculpas, é fraqueza. A gente fica fraco. Quando a gente culpa, julga, nós e aos outros, né? A gente faz com a gente e com os outros. Quando Uhum. a gente entra nessa questão de julgamentos, de preconceitos, de culpas, de medos, de preocupação demais, quando a gente entra nessas neuras todas, isso faz com que a gente perca força, porque a nossa força não está nesses lugares. Esse lugar é só um lugar de fraqueza. Né? Então, é olhar para isso e falar assim, não, ontem eu consegui vencer essa coisa tão simples. E a gente não esperava da gente muito assim, que vai vencer todo dia uma coisa muito grande. Não, às vezes Claro são que coisas não. tão simples, são coisas tão Às pequenas. vezes sabe o que, Liz? Um pensamento que você tem que vencer. Isso, exatamente, que está ali todo dia na sua mente, é o maior campo de batalha, você falou tudo. O É, maior campo de batalha é a nossa mente. A gente luta 24 horas, dormindo e acordado. A nossa mente não para. verdade. Não para. Não para, não para. Então, a gente precisa realmente, assim, de arejar, sabe? Encher de coisas boas, de otimismos, de bons pensamentos, porque os maus vêm toda hora. Pode ficar tranquila, você não precisa ficar pensando, deixa eu pensar uma coisa mal. Nem precisa, que já está aqui. Porque vem, É, vem. mal é Às rápido. vezes uma coisa que me ajuda muito é música. Às vezes, se tem dia que eu vejo que eu tô mais assim, brocochô, tá vindo muito pensamento ruim ou alguma coisa negativa e tal, vou botar uma música. E aí, aquilo ali, ó, tem que ser uma música que também traz coisas boas, né? Não Claro, adianta botar pois é. sei lá. E Tem que ter aí, quando vê, coerência com você a tá gente, né, Nath? É a questão da coerência. coerência. É ser coerente com seus pensamentos, com a sua fala. Se você pensa e fala o que você pensa e faz o que você fala, você está sendo uma pessoa coerente com você, Sim. né? Então é Isso alinhar traz isso. uma leve... É isso que traz a leveza, a serenidade, né? Que a gente precisa, eu É, acho. Ou pelo uhum. menos a ajuda, né? Tá alinhando mesmo esses, né? O pensar, o falar, o sentir, né? E o agir. Então, são sentimentos que a gente vai trabalhando na nossa vida, e a nossa mente tem até um versículo bíblico que eu gosto muito de Bíblia, eu leio muita Bíblia, né, um dos meus livros assim, de cabeceira. Então, o que fala é o seguinte, se tem alguma virtude, alguma beleza, se tem algo de maravilhoso, enche isso aí os vossos pensamentos, que a sua mente seja cheia disso, para que você possa experimentar algo novo, algo bom, algo agradável, algo feliz. Mas esse gerenciamento aí é nosso Nossa, governo. Somos nós que governamos a nossa mente, não é ninguém, somos total. nós. Ai, que alegria, gente! Eu preciso Saudades de caminhar para o você, Nath. final. Eu não quero. Gente, eu vou contar um segredo. Ah, antes de contar o segredo, para quem não sabe, o Manas que Viajam tem uma playlist com músicas incríveis também. Então, para quem tiver brocochô um dia, Legal. entra no Spotify e digita lá Manas que Viajam, tem uma playlist com músicas assim que quando Já tô flui do meu anotando. coração. E Uhum. quando flui assim, eu penso, essa música vai pro Mana, sabe? Quando é uma coisa assim que você tem que ir pra lá. Aí eu boto a música lá no Manas que Viajam. E eu queria contar um segredo. Gente, antes de virar nômade, eu fiz um processo de autodesenvolvimento com a Alice. E foi muito incrível, porque foi o passo que eu precisava para esse novo, assim, que me ajudou muito. Posso chamar de coaching, né? Foi um processo de coach sistêmico. Coaching sistêmico. E eu, inclusive, tinha, porque essa palavra, muita gente fez o favor de banalizar e de trazer coisas negativas para a imagem da palavra coaching, eu tinha um pouco de preconceito. Mas foi um dos processos mais incríveis que eu precisava para o momento de vida e que fez eu Linda. sair do lugar. Saiu. Então, e saí.
e consegui sair, literal, tipo, fui cair no mundo, né? Então, queria que você contasse também, agora para a gente caminhando para o final, um pouco dos seus projetos de cursos, eu sei que você está sempre envolvido em um monte de coisa, e se você quiser deixar contato, arroba, também para que as pessoas te procurem. Então, antes de eu ter minha aposentadoria no Brasil, né, que eu sempre trabalhei com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, 5 anos eu me preparei para poder fazer atendimentos online, né? Eu sou graduada com o curso de constelação sistêmica, né? O constelar na água. Eu uso várias técnicas, né? Inclusive, eu estou com uma técnica maravilhosa que eu peguei lá no dia da Croácia, que são das pedras. Trouxe pedras maravilhosas, maravilhosas para constelação. E trabalho com os bonecos na água também, sou analista de perfil comportamental. Muitas vezes a gente demora um tempo tão grande assim para fazer questões, né, na nossa vida, da nossa história, que às vezes dentro da constelação já muda a visão, te dá um novo olhar, né, novas possibilidades para a vida, e muda já muita coisa na sua história. Então, assim, meu trabalho está muito focado, está muito lindo, eu estou muito apaixonada com o que eu faço e com as histórias que acontecem com o que eu faço, na vida das pessoas. É isso que eu acho maravilhoso, né? Então, assim, estou vivendo experiências muito novas, muito interessantes, com pessoas, assim, né, de diferentes lugares, diferentes idiomas, e isso tem sido, para mim, assim, um grande desafio, né, porque eu só falo um pouco de inglês, e vou te falar, e a constelação, ela é tão linda, que te abre até para, sabe, o contato ali com as memórias no campo, né, da pessoa, no campo sistêmico, é maravilhoso. Então, nem o idioma impede de acontecer de jeito nenhum, não impede. Então, eu tive situações, assim, muito interessantes, sabe? E eu estou achando interessante, assim, homens são mais difíceis, né, de procurar os trabalhos holísticos, trabalhos mais voltados para autoconhecimento, e eu vou te falar, apesar de eu trabalhar muitos anos com o feminino, o masculino está entrando na minha vida e florescendo. Tá lindo. Vou convidar um monte de manos para assistirem esse episódio. Pode assistir, e está sendo maravilhoso, está sendo um novo movimento que o próprio universo está trazendo para mim, esse movimento da energia masculina, e está sendo maravilhoso, né? Que demais. O curso também do Co-Desenvolvimento, em parceria com a Paula, minha colega de trabalho, nós trabalhamos juntos muitos anos, e saímos juntos da empresa, e agora estamos fazendo esse trabalho. É um curso online, você tem um ano para poder estar acessando esse curso, e são informações muito básicas mesmo, coisas que vão poder, as pessoas que não conhecem, não sabem o que se trata, ele é bem o começo da constelação. Ai, que massa. Para dar o quê? O primeiro passo. Para dar o primeiro passo, sair do lugar de conforto, lugar parado, e para águas mais profundas. Eu vou deixar o link do seu Instagram na descrição do episódio. Inclusive, Nath, eu estou abrindo agora a minha agenda estava fechada desde maio, e já tinha uma lista de espera, mas agora eu já abri a agenda agora para esse mês de setembro, tá? Quem quiser pode fazer contato comigo lá no direct, lá do Instagram, né? Que é @LizViveroFeminino. E estou à disposição, sabe? Para me conectar, para estar junto com quem vai chegar, tá bom? Tão bom, tá bom. Vai ser precioso. Liz, muito obrigada, eu amei te receber. Sempre bom conversar com você. Eu que agradeço, Nath, muito obrigada. Anos e anos aí de jornada. Eu fico muito feliz de te ver aí também vivendo essa nova história na República Tcheca. Nossa, muitas histórias ainda para contar para frente. Manas que viajam, um beijo, sejam felizes, permitam-se, se joguem, vão, sem medo de ser feliz. Você pode ir muito além do que você foi até hoje. Você pode fazer muito mais do que você já fez até hoje. Tem uma vida te esperando. Cheguei ao arrepio. Beijo! Bora, beijo, obrigada. Bom, gente, esse episódio
Ele vai estar disponível no nosso canal oficial do Manos que Viajam no Spotify, mas também no meu canal do YouTube, Nath Noma, de Manas que Viajam. E eu tenho uma newsletter, para quem não sabe, no Substack. Você pode assinar e aí você recebe por e-mail lá, eu coloco uns textões também, outros insights que eu tenho dos episódios, vídeo, foto. É uma newsletter que eu mando para a galera que tá assinando, para os assinantes gratuitos. É isso. Copiame a mí. Eso. Para el costado. Para el costado. ¿Veis? Agora pra lá. E é isso. Ó o pé, ó o pé. Ó cintura. Eso. Aí, aqui, a cintura. Y para atrás. Para trás. No, así. Eso. Agora, vá. Eso. Yeah. Aê! Yeah! Você quer uma jogadinha? Você faz assim, aí você joga o pé despretensiosamente, entendeu? Que? Ah! Tava andando pela praça, encontrei 3 pessoas, uma da Argentina, um do Brasil e um da Colômbia. O colombiano sabe mais ou menos. Sim, colombiano, mais ou menos. Colombiano, Vamos lá, brasileiro, gente. argentino. Que colombiano, mais ou menos. Me sigam, ó. Lembra que eu falei 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Sim. Então vamos lá. Sí, suave. Suave. Te seguimos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. 1, 2, 3. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Eso. Ah, muy bien. Isso. Ay, pero qué fácil que enseñar. 1, 2, 3. 1, 2, Muy buena 3. maestra. Mejor Gracias. Bien, ya. Aí, isso, muito bem, colombiano. Agora para o lado. Qual lado? O que sentiu? O que você sentiu? Sí. Para adelante, Aí. para atrás. De lado. De lado. No, para adelante y para atrás. Agora para o lado. Brasileños, clases de salsa. Pero, Para o lado. Para el lado. Move mais a cadeira, mueve la cadera. E os braços, e o ombro. Eso, brazos. E para o lado. Ok. Perfeitos, muito bem, alunos, muito bem. Ahora, 1, 2, 3. Pero no logramos Gente, olha como eles aprenderam a dançar bem comigo. Compuesta y todo. Já viraram profissionais só de uma classe. Só una clase y ya está. Incrível. Profe, no. Incrível. Muito boa professora. Ah. Tan, tan, tan.